Olá a todos, aqui é o professor. Vamos dar continuidade à nossa aula de estrutura organizacional e recursos humanos em unidade de alimentação e nutrição. Na última aula, nós estávamos então abordando, paramos aí no assunto sobre recrutamento e seleção de pessoal e daremos continuidade em relação, então, à importância da descrição, né, das tarefas dos cargos, tá, comuns aí à área de serviço de alimentação. Então, é importante que vocês aí, em relação a um contrato estabelecido entre uma empresa prestadora de serviço, né, desse objeto, que vocês aí atentem-se para o Código Brasileiro de Ocupação específico da função. Então é importante que, uma vez não ferindo, né, as atribuições genéricas do cargo, é importante, assim como Taylor, né, defendia lá na administração científica, a descrição pormenorizada das tarefas, né, com o intuito de especializar o operador. Então, é importante que esteja aí, embora de forma concisa, mas bem objetiva e que permita uma execução eficaz, né, desse cargo, né, desses procedimentos inerentes ao cargo. Então, é importante adequá-los à realidade, né, e à rotina específica do setor, né, trazendo aí elementos importantes como o cumprimento das boas práticas. É claro que essas boas práticas teremos, obviamente, a sua base, né, igual a todos os serviços de alimentação, porém, como isso será aplicado, certamente não será igual, né? Deverá então ser adaptado à realidade de cada serviço. Bom, então falamos aí de recrutamento, seleção e após a seleção de pessoal, nós então deveremos fazer aí o primeiro investimento, né, após a contratação, que é a capacitação de pessoal. Por quê? Com um grupo de pessoas que não domina o que fazem, então certamente haverá problemas aí em relação à produtividade e com a qualidade do produto ou do serviço prestado, certo? Então, na RDC 216, que ela é específica para serviço de alimentação, ela informa lá no subitem 4.6.7, né, que os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. Então é importante o RT, né, o nutricionista responsável técnico, planejar esse treinamento, uma vez que carga horária sobrando é uma coisa escassa em serviço de alimentação. Então você pode aproveitar períodos de férias coletivas, por exemplo, e fazer aí um momento de palestras, estudos e capacitação, né? E também deve planejar semanalmente, diariamente, algum treinamento, né? Ainda que não seja um treinamento extenso, mas constar desse planejamento aí algum conteúdo, né, que seja abordado aí em relação a esses
temas para a capacitação de pessoal. Essa resolução, na verdade, ela tem um enfoque higiênico-sanitário, certo? Então, o foco é a não contaminação dos alimentos. Mas a gente ainda tem que considerar que esse colaborador capacitado, além de garantir a segurança alimentar, também você vai garantir a qualidade no processo, no seu resultado final, no seu produto e ou no seu serviço, ok? Bom, para isso, nós também devemos cuidar, nos atentar em relação aí à segurança e saúde desse colaborador, né? Para que ele consiga executar as suas atividades, né, de forma adequada, certo? Sem nenhum risco à sua saúde, consequentemente, otimizando aí essa mão de obra em relação ao que a gente acabou de comentar sobre a garantia da qualidade higiênico-sanitária desse alimento e da qualidade em relação à percepção do consumidor, tá? Em relação a esse produto, por exemplo, ok? Bom, então faz-se obrigatório, tá, o controle de saúde dos manipuladores de alimentos, né? O qual deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. Nós temos, então, a norma regulamentadora 7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a qual ela tem como objetivo avaliar e prevenir as doenças adquiridas no exercício da profissão. Nela não consta exames específicos para manipuladores de alimentos. Porém, nós temos aí na literatura, acerca do assunto de serviço de alimentação, exames, né, que devem ser solicitados, né, e avaliados para atingir-se, então, qualidade e segurança no serviço de alimentação. Nós veremos também a periodicidade, né? Esses exames, segundo a NR7, né, eles devem ser no momento da admissão desse colaborador, ok? E posteriormente a uma frequência anual, a qual pode ser aumentada, né? Na dependência aí de algum surto específico, seja local, né? Uma epidemia, o que de repente justificar conforme a orientação do órgão sanitário, tá? Mas a princípio deve-se seguir então um exame anual, né? No momento então do desligamento desse funcionário, desse colaborador, deve-se realizar os exames, né? No retorno ao trabalho, por exemplo, após uma licença médica, né? Por exemplo, que se estenda, né, acima aí de 30 dias, né? E no caso de mudança de função, em que, por exemplo, um funcionário que consegue uma progressão, que trabalha em serviços gerais, especificamente, vamos dar um exemplo na higienização de banheiros e que vai, de repente, passar para copeiro auxiliar de cozinha, deve-se então realizar esses exames. Tá? A literatura, não a NR7, a literatura traz esses exames, né, como sugestão para o empregador, a fim de evitar aí a contaminação e garantir também ao mesmo tempo, ao mesmo passo, a saúde desse colaborador. Então nós temos aí três tipos de exames de avaliações mais comuns e outras menos comuns, tá? Mas que também podem ser usadas para avaliar a qualidade higiênica
desses funcionários e, consequentemente, do serviço como um todo. Então, podem e devem fazer parte dos exames, além daqueles previstos na NR7, que são exames clínicos, né, e os específicos para algumas atividades específicas, como, por exemplo, a audiometria, pode-se então solicitar esses exames. Para os manipuladores de alimentos, nós temos os exames de fezes, né, o qual orienta-se realizar a coprocultura para pesquisa de salmonela e shigella e o coproparasitológico, né, pesquisa aí de protozoários e eumintos de maior importância médica. E sangue e hemograma para fazer aí uma avaliação geral de funcionários, né, em relação à anemia, alergia, parasitose, infecções agudas, crônicas, etc. VDRL para pesquisa de sífilis aguda ou crônica, urina do tipo 1 para infecção urinária subclínica. É importante a gente salientar que, na prática, a gente não observa, né, a execução desses exames aí, muito provavelmente por conta de custos, né, pelas empresas, ok? Mas, tratando-se de alimentação, vale a pena, embora não sejam contempladas na NR7, né, para garantir aí, o controle higiênico-sanitário, né, de todo o seu processo e do seu produto final, que é a refeição, diminuindo assim a probabilidade de risco, tá, de agravos à saúde por conta aí de uma alimentação contaminada, no caso, por meio de uma contaminação cruzada, né, de um colaborador aí doente, ok? Nós temos também aí as possibilidades de cultura de secreção orofaríngea e material dos dedos, né, para avaliar aí alguma doença, alguma infecção bacteriana, ou para verificar os resultados em relação à implantação de algum método, né? Por exemplo, asepsia das mãos. Ok? Para os funcionários do setor de devolução e higienização de bandejas, que é um setor em que o ruído ele é muito alto, né? Deverá, então, como a gente acabou de comentar, também ser realizado o exame de audiometria, porque a longo prazo, ainda que, né, principalmente, a gente vai comentar agora, se esse colaborador ele não está usando o EPI de forma adequada, o que já não justifica. Então, mesmo que ele utilize, deve-se, né, solicitar esse exame aí para evitar a perda da acuidade auditiva a longo prazo. Então, é muito importante, com tudo isso que nós estamos aqui abordando, a garantia em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual pelos colaboradores, porque é a obrigação da empresa, né, do contratante, né, fornecer, né, prover esse EPI e obrigação do funcionário utilizá-lo, ok? Bom, em relação ao WAN, nós temos aí, a gente pode observar, a depender dos setores, né, que comumente se tem nesse tipo de serviço, né, os riscos inerentes a ele, os perigos, né, e as ações preventivas que devam ser tomadas, tá? Então, todos os setores de uma WAN oferecem riscos ocupacionais potenciais. Por isso, há necessidade e a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual, conforme a norma regulamentadora 6. Então, vamos pegar algum exemplo, depois vocês estudem com mais calma, né? Por exemplo, aí o açougue, o setor açougue, né? Quais são os riscos que se tem, por exemplo, nesse setor, né? Então, o risco de ocorrência do perigo, a eletricidade, arranjo físico, transporte de materiais,
armazenamento inadequado de máquinas e equipamentos, ações preventivas, né, tomadas como protetores, ok? Pisos antiderrapantes, transporte de materiais utilizando veículos com rodas em perfeitas condições, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e um layout adequado, tá, para o trânsito das pessoas e, consequentemente, né, tão quanto importante o treinamento desse colaborador, ok? Então, com isso, tem-se os riscos de acidente, né? Como, por exemplo, os cortes. Então, qual é a ferramenta principal de um magarefe, de um açougueiro? É a faca, né? E a faca, ela deve ser extremamente afiada, porque o contrário aumenta-se ainda mais o risco de acidentes, né? Porque aquela faca em que não corta adequadamente, uma faca que nós chamamos de uma faca cega, mais força esse colaborador pode fazer e o risco maior ainda de se acidentar, ok? Claro que tem a técnica do corte que precisa ser passada para este colaborador, né? E regularmente repassada, reforçada e verificada em loco se está sendo executada para garantir a segurança aí desse colaborador e também em relação aí à diminuição do risco de contaminação dos alimentos. Então, é necessário para esses colaboradores do setor açougue, por exemplo, a utilização de luvas de malha de aço, tá? Para realizar esse corte, não só nessa área específica, mas para toda e qualquer área em que se tem como uma operação unitária o corte, tá? Seja no ambiente de desjejum, de salada, então faz-se necessário, obrigatório, o uso deste EPI, tá? Por exemplo, nós temos então outro setor que são as câmeras frias, né? Nós temos os riscos aí físicos das baixas temperaturas. Então, ações preventivas é o uso do EPI. Então, sempre quando nós formos falar de EPI, são equipamentos, né, como o próprio nome diz, de proteção individual. Então, são aqueles que protegem o próprio operador, tá? Nós temos os equipamentos de proteção coletiva, né? Um exemplo são os corrimões, tá? Então, a gente precisa se atentar aí a todos os riscos que esse colaborador está submetido, ok? Então vejam que no setor câmara fria é importante aí o uso de roupas térmicas, como botas, luvas, o avental, meias longas, tá? Para quê? Como o próprio nome diz, e acabamos de falar, para proteção desse colaborador, tá? Para evitar as doenças, tá? Adquiridas aí por consequência do trabalho, ok? Vamos dar mais um exemplo aqui em relação à cocção, confeitaria e preparo de café. Nós temos os riscos físicos e biológicos. Os físicos seria o calor, umidade e ruído desse setor e os biológicos, né, os micro-organismos. Então, faz parte, né, e muitas das vezes se confunde EPI com uniforme, né? Botas, luvas, avental de PVC e anti-chama. Então, isso, na verdade, não é considerado o uniforme, né? O uniforme é para que você esteja identificado com relação aí à empresa que você representa. O contrário, tudo que você utiliza para a sua própria proteção pode ser chamado de EPI, né? Deve ser chamado de EPI e muitas das vezes esse EPI também faz parte, né, de uma peça de uniforme. Exemplo são as botas, né? Ela pode ser considerada uniforme, porém, quando ela tem a
função de evitar quedas, acidentes, então ela também é considerada um EPI, ok? Então, se você está lidando com um colaborador da área de cocção, ele precisa de um avental anti-chamas para, por exemplo, evitar um acidente com um respingo de água quente, de óleo quente, né? Os sapatos de segurança, né? Se ele não está em um momento de lavagem do setor, então ele não irá utilizar as botas, ele irá utilizar o sapato baixo de segurança, né? Os mangotes, as lonas para proteção do braço e antebraço, as luvas térmicas, então, para manusear os equipamentos e os utensílios, óculos de proteção, né? Da mesma forma, para proteger contra respingos de líquidos quentes, né? E os protetores auriculares, porque também aí é um setor ó, que gera muito ruído, ok? Em relação aí aos riscos, né? Aos perigos microbiológicos, né? Nós temos então uma ação em relação ao treinamento, né? Em relação ao comportamento desse colaborador, tá? Em termos aí de higiene, ok? Não só dele próprio, como do ambiente, seja pisos, paredes, equipamentos e utensílios. Bom, então aqui nesse slide a gente apresenta alguns exemplos de EPIs, né, mais utilizados em unidades de alimentação e nutrição. Então nós temos aí o calçado antiderrapante, que a gente acabou de comentar, então ele é usado em setores secos, ou seja, em setores em que você não tem água em abundância, né, ou em um momento do processo que você não tem água em abundância, por exemplo, numa lavagem de setor. Por quê? Você pode ter entrada de água, né, para dentro do calçado e isso gerar problemas de saúde para esse colaborador. Então, o calçado antiderrapante ele é utilizado em situações secas e a bota em situações úmidas, que a gente chama, ok? Nós temos as luvas térmicas, né, que são utilizadas aí, tanto essa aqui também é mão de gato, é o outro exemplo para manusear os utensílios, formas, né, cubas, etc. Nós temos aí os protetores auriculares, né, do tipo concha, esses que têm aí uma capacidade de reter aí maior quantidade de ruído, né, em detrimento do tipo flange. Nós temos as luvas de látex nitrílica, né, antiperfurantes, também são luvas, as nitrílicas, resistentes a ações químicas, então são muito utilizadas aí para a área de manipulação de lixo, pérfuro cortantes, né? A luva malha de aço, que nós comentamos, para os magarefes, os açougueiros, as máscaras, os óculos. Nós temos então também outros tipos de EPI, né? Os aventais, do tipo vinil, que este, assim como a bota PVC é utilizado em ambientes úmidos, molhados, né? Numa copa, no momento de lavagem do setor, e nós temos o de napa, né? Que é utilizado em locais secos. Nós temos também os mangotes, o de vinil, o de plástico também para momentos ou setores úmidos, né? E nós temos também os anti-chama, né? Esse azul aqui, que é para proteção aí de ambientes próximo a fontes de calor, como equipamentos, né? Fornos, fogões, caldeirões. Né? Nós temos aí os aventais anti-chama e a japona térmica para proteger aí contra o frio, por exemplo, de câmaras frias. Em relação aí aos EPIs, então a gente também tem que se atentar a um detalhe que é na aquisição desses EPIs para verificar se eles são certificados, tá, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Isso garante ao
empregador e ao empregado que esse EPI é um EPI seguro para o uso, ou seja, é seguro para o fim que se destina, ok? Então ele é resistente, tá? Ele é eficaz. É muito importante então verificar se a empresa que fornece, tá, tem esse certificado. E aí todo o CA, né, ele vem então de um número, né, cadastrado, e vocês conseguem aí visualizar digitando aí no Google, né, CA, Ministério do Trabalho e Emprego, vocês têm um campo ali para selecionar o tipo de EPI e verificar, pode verificar também pelo CNPJ da empresa, se aquele EPI, então, ele está com CA válido, tá? Porque o CA também ele tem validade, deve ser renovado de tempos em tempos. Então, só para a gente continuar o exemplo aqui, ó, tem o número do CA que você consegue aí na própria embalagem do EPI, né? E a validade, ó, validade desse CA aqui no exemplo é do dia 28 de março de 2021, ok? Então ele mostra a situação válida, e com isso aí você fica mais tranquilo em relação ao uso daquele produto, ok? Bom, falar um pouco agora, pessoal, sobre as jornadas de trabalho, né, mais comuns aí em Wuhan, tá? Então, conforme a legislação trabalhista, então são 44 horas semanal, ok? A gente tendo aí alguns exemplos, algumas possibilidades de escalas de serviço, ok? Então nós temos 8 horas dia trabalhados, né, de segunda a sexta-feira, com 1 hora de descanso e mais 4 horas no sábado, com folga aos domingos, né? Então nós temos a possibilidade de haver substituto para esse colaborador ou não, ok? Nós temos as jornadas de trabalho, né, de sistema de plantão, que é muito comum aí em UANs que funcionam aí diuturnamente, né, os hospitais. Então nós temos aí escalas de 12 por 36 ou 12 por 60. Então, a 12 por 36 é a escala em que o funcionário trabalha um dia e folga o subsequente, e a 12 por 60 ele trabalha em um dia e folga os 2 dias subsequentes. Claro que isso vai depender da demanda do próprio serviço, mas essa jornada de trabalho em forma de plantão, obviamente demanda aí um maior número de empregados substitutos, porque enquanto um grupo, né, está folgando ou uma pessoa está folgando, a outra tem que estar trabalhando. Então você aí já tem que ter sempre um substituto, né, sem considerar qualquer outra situações de férias, por exemplo. Bom, então a gente tem alguns indicadores, nós veremos mais à frente, alguns cálculos, né, como a gente pode fazer aí para estimar o número de funcionários, o número de colaboradores, né, a depender aí da característica da nossa UAN, né, e da demanda dessa UAN. A gente tem então inicialmente um indicador chamado de indicador de pessoal fixo, né, que visa então dimensionar, né, o seu recurso humano para essa atividade aí de produção e distribuição de refeições. Então veja que a base desse cálculo será o número de refeições produzidas diariamente. A base será essa informação, ok? Então esse indicador visa analisar o quantitativo do recurso humano necessário ao funcionamento da UAM, produção, distribuição, higienização de utensílios, ok? Etc. Bom, a gente tem o IPF calculado, é a mesma fórmula, apenas a gente vai mudar uma variável, mas é a mesma fórmula tanto para o AM para a coletividade sadia, quanto para
estabelecimentos de assistência à saúde, ou seja, os hospitais. Então, nós temos que considerar para o cálculo, para o dimensionamento desse pessoal, desse recurso humano, quais são as refeições, né? Então, dentro dessas refeições, quantas refeições isso soma no total, no dia, né? E também se eu preciso, né, vamos dizer assim, sublocar um setor para a produção de duas refeições concomitantemente. Até isso deve ser considerado, ok? Então, as variações do cálculo, né, o padrão da UAM, o tipo de construção, né? Essa UAM, ela é horizontal, ela é vertical, né? Você precisa então, por exemplo, de elevadores, isso tudo já vai acrescentando fatores mais complexos ao serviço que demandará também uma maior mão de obra, tá? O sistema de distribuição que nós vimos na aula passada, certo? Ele é centralizado, ele é descentralizado, ele é misto. Então a gente não pode verificar, né, ou tomar como verdade inquestionável esse IPF, tá? Porque algumas variáveis que ocorrem na prática não estão contempladas ou não foram contempladas, né, quando do desenvolvimento desse modelo matemático, ok? Então, a gente tem que considerar tudo isso aí, tipo de equipamento, instalação, né, a tecnologia empregada, etc. Então, como é que a gente inicia aí o nosso dimensionamento de pessoal, né? Que é uma dúvida aí que muitos que iniciam no serviço têm, né? Quantos cozinheiros, falando de uma maneira geral, sem fazer distinção de cargo, né? Eu preciso para um restaurante em que eu vou produzir tantas refeições. Então, só para vocês terem uma ideia, dá para a gente ver aqui na própria fórmula, né? Que uma variável que aqui está é o número de refeições dia. Isso, então, a gente precisa conhecer, ou pelo menos ter isso o mais certo ou mais certamente estimado, ok? Porque o tempo necessário para a produção desse número de refeições é tabelado segundo uma pesquisa realizada por Gandra. Então também nós temos que considerar, né, também temos que interpretar esse resultado em relação à produtividade individual desses colaboradores. Será que é a mesma daqueles avaliados no estudo de Gandra, ou é menor, ou é igual? Não tem como a gente saber. Então, é uma base, mas não é uma verdade absoluta. Então, como que seria o cálculo desse indicador de pessoal fixo, que é o que? A minha estimativa do número de colaboradores que eu preciso para a minha unidade de alimentação e nutrição. Seria então o número de refeições, se eu tenho ele o mais estimado, o mais certo estimado, é o que a gente precisa, né? O tempo em minutos, né? Que cada funcionário, né, precisa ir para a produção desse número de refeições, e nós também consideramos no cálculo a jornada de trabalho média ponderada, né? Nós estamos colocando aqui na fórmula tudo em minutos, ok? Bom, então o que seria essa jornada de trabalho média ponderada? É numa situação, por exemplo, como em hospitais, em que a gente tem muitos colaboradores com jornada de trabalho diferente, né? Eu tenho um grupo, um número de funcionários que trabalham 8 horas por dia, eu tenho um outro grupo que trabalha 6 horas por dia, e eu tenho um outro grupo que trabalha em regime de plantão 12 por 36, por exemplo. Então, eu preciso ponderar direitinho aí essa jornada de trabalho para que eu estime aí
o mais próximo da realidade esse número de colaboradores, ok? Se eu tenho uma situação que é a mais comum de ter um grupo, né, ou todos os funcionários com a mesma jornada de trabalho, então vai ser ela própria, né? A maioria dos estabelecimentos é assim. O que a gente sabe que é diferente são os hospitais, né? Então, se você tem uma UAN em que todos os funcionários trabalham 8 horas por dia, então a jornada média é a própria 8 horas, né? Claro que nós vamos colocar em minutos. Percebam uma coisa aqui interessante, que nós temos o número de refeição, certo? Então, aqui, de 300 refeições a 499 refeições produzidas por dia, o número, então, vai variar, né, dentro desse intervalo de 15 minutos para cada refeição produzida, quando eu tenho 300 no total, a 14 minutos necessários por refeição, quando eu tenho 499, certo? Percebam que conforme vai aumentando o número de refeições produzidas na UAN, esse número não aumenta, esse número diminui, né? Então isso mostra que, primeiro, pelo custo, né, que é o segundo maior custo dentro de uma UAN é a mão de obra. Então isso, se fosse crescente, se tornaria inviável o negócio. E nos mostra uma outra coisa, que conforme o funcionário trabalhe numa empresa em que produz mais refeições, mais eficiente ele deverá ser. Então veja que isso aqui nos dá uma ideia até do perfil do colaborador que eu preciso. Quanto mais refeições eu produzo, eu preciso de um funcionário cada vez mais produtivo e eficiente, porque o tempo diminui em relação ao aumento do número de refeições produzidas diariamente, ok? Então, não dá certo, por exemplo, a gente fazer uma média, tá? Caso a gente esteja com um número entre esses intervalos, nós deveremos então fazer a interpolação dos dados, porque quanto mais aumenta o número de refeições, menor é o tempo, tá, esperado para a produção de cada refeição. Então, ao IPF, a gente ainda deve considerar, quando necessário, né, a depender aí da característica dessa UAN, os substitutos de folgas e feriados e os substitutos de férias, tá? Não é uma receita de bolo. A gente pode ter, por exemplo, UANs em que você tem férias coletivas, né, sem a necessidade de substituição, tá? Então é menos um custo aí nesse sentido. Então, como é que a gente deve fazer o cálculo desse indicador de pessoal fixo, que é o quê? O dimensionamento da minha mão de obra. Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó. Caso o número de refeições dia não esteja contemplado na tabela, por exemplo, eu tenho aqui intervalo de 300 a 499, de 500 a 699, por aí vai. Então, quando eu não tenho um número que está, né, nesses limites aqui, porque eu tenho o valor para cada um desses limites, né? Então, pode-se inferir os minutos necessários aplicando a interpolação linear de dados. Então, por exemplo, como descobrir o tempo em minutos necessários para a produção e higienização de cada refeição? Então, esse tempo, pessoal, por exemplo, para 300 refeições, são necessários 15 minutos, tá, por refeição. Aqui está considerado o tempo da produção, o tempo da higienização dos utensílios, dos equipamentos, etc. Okay? Então, veja, se eu tenho um dado aqui, um número de 650 refeições por dia, ou seja,
é um número que está entre esse intervalo de 500 e 700, né? Então, veja, se formos seguir a lógica que nós observamos aqui, de como essa tabela foi construída, 500 refeições, então, deverá, né, exigir um tempo maior, né, do que para 650. E 700, um tempo menor do que o de 650, ok? Então, nós devemos esperar um número, tá, entre esses dois, obviamente, só que ele deve ser menor, tá, do que o valor de 500, ou seja, de 14 minutos. Não façam pela média que dá errado, ok? Então vamos ver. Percebe-se que conforme o número de refeições aumenta, o tempo necessário diminui, não sendo, portanto, diretamente proporcional ao número de refeições. Sendo assim, a produtividade deve aumentar conforme o número de refeições também aumenta. Por regra de 3 simples, o cálculo ficaria da seguinte forma, né? Então, isso é uma forma errada de calcular que eu estou mostrando para vocês que não deve fazer dessa forma, tá? A gente precisa fazer interpolação. Então, veja, se 700 refeições, vamos olhar lá, são necessários 13 minutos, eu ia fazer pela regra de 3, 650x, ok? Então, eu acho aí um valor de tempo de 12 minutos e 42 segundos. Então, por que que isso aí já me mostra, né, um erro? Porque para 650 refeições, né, o tempo está menor do que para 700. E, no entanto, como 700 é um número maior, o tempo deveria ser menor do que para 650. Então, por isso, a gente deve fazer, né, a interpolação dos dados. Ok, pessoal? Para resolver essa questão, então, podemos inferir o tempo necessário segundo a regra da interpolação de dados, né? Então, nós organizamos da seguinte forma. Vamos pegar um intervalo, né, em que aquele número está, ou seja, 650 é o intervalo entre 500 e 700 refeições. E aí eu faço como se fosse montar uma regra de 3. 500 está para 14 minutos, tabelado, né? Nós vamos só seguir lá, 500 para 14. Eu vou colocar no meio 600 refeições X, que eu não sei, né? Eu vou descobrir pela interpolação. E 700 está para 13 minutos, ok? Bom, sendo assim, eu vou fazer, para facilitar, eu vou enumerar para vocês aqui, né? Então, 500 refeições, na interpolação eu vou chamar de 1, 650 eu vou chamar de 2, 700 de 3, 14 minutos de 4, o X eu vou chamar de 5 e o 13 minutos de 6. Para que vocês, então, sigam essa fórmula, né? Então, será os 650 refeições, né, menos as 500 refeições, ok? Dividido pelas 700 refeições, ok? Menos as 500 refeições, ok? Igual, aí vamos lá, o x, que é o 5, menos 14, 14 que é o 4, né? Dividido pelo 13, que é o 6, menos o 4. É só seguir essa lógica. Na substituição, então, nós teremos, né, 650 menos 500, dividido por 700 menos 500.
ok? Igual x menos 14 dividido por 13 menos 14. E aí eu vou encontrar, então, um tempo de 13 minutos e 15 segundos, agora sim, né? Um tempo que está de acordo com a lógica, né? Dessa tabela aí, ok? Ou seja, para 700 refeições, né, eu preciso aí de um tempo menor, né? Ok? E eu não vou considerar aquele valor, né? Aquele valor que eu achei pela média, ok? Obviamente, isso aí vai impactar diretamente no número de colaborador que eu vou estimar, certo? Então vamos passar adiante. Nós, além do IPF, nós temos o indicador de rendimento de mão de obra, também chamado de IRD, ok? Então, como é que é feito, né, esse IRD? Nós vamos pegar o número de empregados, isso é para a gente verificar, por exemplo, se o número de empregados que nós temos, né, ele está adequado para o número de refeições que nós produzimos, ok? Minutos totais de hora trabalhado dia, ok? Então a gente vai continuar usando a tabela dividido pelo número total de refeições. Então a gente faz aí o cálculo do IRD. Então, por exemplo, nós temos uma UAN com 10 colaboradores, com carga horária diária, né, de trabalho de 8 horas, e que essa UAN serve 700 refeições. Então, a gente então vai fazer o cálculo do IRD multiplicando o número de empregados, de colaboradores, 10, né, vezes aí o tempo, né, trabalhado por dia em minutos, então por isso que nós precisamos multiplicar 8 horas vezes 60 e vamos dividir pelo total de refeições da SOAN, que é 700. Então nós encontramos aí um IRD, um indicador de rendimento de mão de obra, de 6,86 minutos, né? E se então a gente for olhar na tabela, né, 6,86, então ele está abaixo aqui, na verdade, nem tem na tabela, porque a partir de 2.500 refeições, né, a gente então considera 7 minutos. Então veja que esse tempo, né, ele está muito abaixo em relação ao número de refeições. O que era esperado, o que deveríamos esperar no resultado, era algo em torno aí de 13 minutos. Ou seja, a gente conclui que esses colaboradores têm uma sobrecarga de serviço, uma vez que estão aí trabalhando com uma mão de obra aí relativa a 2.500 ou mais refeições por dia, ok? Nós temos também o índice de produtividade individual, certo? Que assim como nós vimos em relação ao tempo, né, ao número de minutos, né, ao tempo que é necessário para a produção de refeições, conforme vai aumentando o número de refeições, então vai diminuindo o tempo para que sejam produzidas. Da mesma forma, como a gente comentou, então, o índice de produtividade
ele deve ser muito maior conforme vai aumentando o número de refeições. Isso significa que um funcionário, tá, que trabalha em uma UAM com, por exemplo, 3.000 refeições produzidas diariamente, ele tem que ser muito mais produtivo do que aquele que trabalha em uma ONG que produz 100, tá? Claro que se a gente tomar por base que essa fórmula seja cumprida aí nos dois lugares, ok? Então, o IPI nada mais é que a razão do número total de refeições produzidas no dia pelo número de empregados da UAM. Ok? Então vamos tomar aí como o mesmo exemplo, o exemplo do IRD, para o cálculo do IPI. Então nós temos aí uma UAM com 700 refeições produzidas diariamente, né, com 10 funcionários. E nós temos então um IPI de 70 refeições por empregado, ok? Bom, nesse caso, a gente conclui que há uma sobrecarga de trabalho, uma vez que é indicado 50 refeições por colaborador, né? Faixa de número de refeições entre 500 e 1.000. Então, para 700 refeições, vamos colocar aqui para facilitar, olha, se formos olhar lá no quadro, está nessa faixa aqui. Então, espera-se que tenha-se um IPI, né? Um funcionário para cada 50 produções, perdão, para 50 refeições produzidas. E nessa razão, nós estamos vendo aí uma sobrecarga, tá? Uma vez que nós temos um para cada 70. Ok, pessoal? Agora, claro, cuidado na hora de tomar isso como verdade, porque pode ser que essa WAN tenha um diferencial, por exemplo, do tipo e no número de equipamento, né? No tipo de tecnologia empregada, um layout mais adequado, tá? Então isso deve ser considerado como a gente comentou no início lá, antes de mostrar como que deve ser o cálculo do IPF, ok? Então, vou enfatizar mais uma vez aqui para vocês, ó. Para todos os cálculos, como a gente acabou de demonstrar, IPF, IRD e IPI, deve-se considerar ainda a qualidade da mão de obra, a tecnologia empregada, o tipo de cardápio oferecido, os recursos materiais, tipo e modalidade do serviço, entre outros. Importante a gente ter essa consciência, pessoal, porque veja, esse trabalho ele foi realizado em 1983. De lá para cá, melhorou-se muito em questão, né, de tecnologia. Então, nós podemos sim ter serviços aí com uma infraestrutura excelente, né, adequada e que justifique, de repente, esses números, ok? Bom, agora nós vamos aprender a calcular, né, um indicador que é de substituto de dias de descanso. Claro, para aquelas situações em que você tem um substituto, tá? Uma folga aí semanal, por exemplo, ok? Então, esse indicador seria chamado de indicador de pessoal substituto de dia de descanso, também chamado de ISD. Então, como que eu calculo isso, né? Seria, nós vamos convencionar, né, na fórmula 365 dias no ano, ok? Menos o período de descanso previsto no ano em que se está analisando, né? Então você pode ter aí um número de domingo, feriados diferenciados, tá? Então a gente tem que analisar isso ano a ano, dividido novamente pelo
período aí de descanso. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui em determinado ano, então a gente já vai considerar as férias como 30, independentemente de qualquer coisa, né? Porque isso aí é uma questão legal, ok? Em relação àquele ano, a gente então encontrou que o ano terá aí 47 dias, tá? Perdão, 47 dias de domingo, não é isso? Feriados, então, tem-se 10 dias, ok? Com o total, então, de períodos de dias de descanso, ok? Para esse regime, por exemplo, 44 horas semanal que nós vamos fazer, então a gente vai somar, né? 30 dias de férias, ok? Mais 47 dias de descanso relativos ao número de domingos no ano útil, né? E mais 10 dias, vamos dar um exemplo aí de feriados. Então nós temos aí 87. Então o ISD será 365 menos 87 dividido por 87. Então nós temos aí 3,19, que seria 3 períodos de descanso que um colaborador pode assumir, certo? Então, o meu ISD seria para substituir, né, o meu IPF dividido pelo ISD. Então vamos tomar aí como exemplo uma UAN que tem aí dimensionado adequadamente o seu número de colaborador com 12, né? Nós vamos dividir então esse número de funcionários, esse IPF, pelo ISD e nós vamos encontrar que há a necessidade de 3 funcionários então a mais para fazer a reposição, né, dos dias de descanso. Isso para o ANS que precisa fazer essa substituição. Nós temos então um indicador de pessoal substituto aqui, também de dias de descanso, para o regime 12 por 36. Esse não tem como fugir, porque enquanto um trabalha, o outro descansa, né? É um plantão. Então a fórmula também é a mesma coisa, porém as folgas que nós vamos aí calcular de uma forma um pouco diferente. Então são 365 dias ao ano, menos o período de descanso, dividido pelo período de descanso. Férias 30 dias não muda, né? São as férias regulamentares. Então a folga, o que nós vamos fazer da folga, né? Tirando os dias de férias, nós temos os dias líquidos aí trabalhados, 335. Por quê? Nós tiramos aí 365 no ano, menos as férias, achamos 335. Como esse colaborador trabalha no regime de 12 por 36, ele trabalha um dia e folga no outro, então a gente vai encontrar aí 335 dividido por 2, né? Ele vai trabalhar 168 dias e folgar 168 dias. Então nós temos um total, ok, de 198 dias de descanso, que é 168 somado com os 30 dias de férias. Sendo assim, é bem óbvio e tranquilo de entender, jogando na fórmula, 365 dias ao ano, menos o período de descanso, 198, dividido pelo período de descanso, nós então vamos encontrar 0,84 período de descanso que o colaborador pode assumir, né? Então, nós podemos dar o exemplo com qualquer IPF, tá? Ou IFP. Vamos dizer que nós temos aí 6 colaboradores, né? Nesse regime aí. Então, nós vamos fazer o cálculo dividindo o IFP pelo ISD e vamos encontrar aproximadamente 7 funcionários, ok? Lembrando que a gente tem que tomar por base o custo que a mão de obra, como eu reiteradas vezes eu já comentei com vocês, né? Esses 7 funcionários. Então, se nós temos 6 trabalhando em um período, né, o que a gente comumente vai ver são 6 substituindo, né?
Por que que a fórmula traz 7? Dentro da fórmula, pessoal, nós estamos considerando uma situação aí que, quando ocorre e não é incomum, compromete muito com a qualidade do serviço em si e, consequentemente, com a qualidade do produto ou do serviço prestado, né? Então, nós temos que considerar aí também as faltas, né? As licenças, etc. Mas, tomando pela lógica, se você tem 6 funcionários nesse regime, em tese você deveria ter 6 para cobrir. Enquanto 6 trabalham, 6 descansam, né? Mas veja que a fórmula te dá aí 7 funcionários, ela já considera esses casos fortuitos, né? A taxa de absenteísmo, então ela vai corresponder, né? É um outro parâmetro que nós vamos utilizar na gestão de WAN, que ela corresponde à taxa de ausência diária, né? E essa taxa de ausência diária nos vai dar uma ideia, né, da gestão dessa administração, né, do desempenho dessa WAN, da liderança que é exercida, né, em relação a esses recursos humanos. Né? Então, a taxa de absenteísmo, como que ela deve ser calculada? Né? Nós temos, então, que considerar a razão do número médio de colaboradores, né, ausente no período avaliado e o número de colaboradores, né, que estão presentes, ativos no período vezes 100, que era dada em percentual. Então, para a gente dar um exemplo aqui, para o número médio de ausências, né, então a gente vai calcular da seguinte forma, né? A gente vai calcular então aqui, ó, o nominador, né? Número médio de colaboradores ausentes no período. Então, como é que eu faço esse cálculo, né? É o número de faltas no período avaliado, correto? Mês, no bimestre, no trimestre, etc., né? Dividido pelos dias úteis no período, né? Se a UAN funciona todos os dias do mês, né? Naquele período ali, você vai então avaliar. Ou, se não, desconsiderar aí os dias, obviamente, não trabalhados. Então, um exemplo é a gente calcular aí uma taxa de absenteísmo, né? Tomando por base um período de 2 meses, certo? E aí a gente vai considerar que cada mês, né, ele possui aí para essa WAN, vamos considerar que ela funciona aí até aos sábados, né, 4 horas no sábado. Então, em média, aí nós teremos 22 dias úteis por mês, né? Então, na verdade, nós vamos fazer o cálculo aqui, perdão, por 3 meses, né? Sendo que cada mês corresponde aí, o mês útil, então, né, corresponde a 22 dias, ok? Então a gente vai analisar um período de 3 meses, por exemplo, computou-se 10 ausências, 10 faltas, né, que seria então dividido aí por 22 dias úteis do mês, vezes 3, né, para a gente considerar aí 3 meses de avaliação. Então, nós teremos 10, número de falta, dividido aí pelo número de dias úteis do mês, vezes 3, né? Então, isso aqui já é a transformação para 3 meses, né? E nós teremos aí o resultado de 0,15, né? Então, nos meses, por exemplo, né, de março, abril e maio avaliados, né, com 10 faltas, nós temos então agora que continuar o cálculo, né, da TA. Então a gente então vai usar ela aqui no denominador, né? Ela que
acabamos de calcular foi isso aqui, a gente só deu uma ajustada aí nesse cálculo, né? Então, achamos o número médio de colaboradores ausentes no período, ok? 0,15. E nós vamos dividir pelo número de colaboradores no período, que foram, né, os 10 mesmos funcionários. Então, a gente vai ter aí uma taxa de absenteísmo, no nosso exemplo, de 1,5%, né? 0,15 dividido por 10 vezes 100. Que significa, né, multiplicando aí o número de funcionários por essa taxa, a gente tem aí uma falta de 0,15 funcionário dia, né? O ideal para a taxa de absenteísmo é que ela seja zero, né? Ideal, mas a gente sabe que isso não ocorre na prática, na realidade. Sempre há situações em que essas faltas irão ocorrer e ser justificadas, né? Bom, então dá para se ter aí uma ideia, né? A própria gestão da unidade pode determinar aí um valor tolerável, né? Uma meta aí para se atingir em relação à taxa de absenteísmo, né? Uma vez que a gente, como comentou, ela avalia a administração de recursos humanos, né? A liderança, o desempenho da UAM, certo? É também demonstrado que muitas ausências no trabalho, né, ainda que com um justificativo ou licenças médicas, elas demonstram ter aí uma causa nem sempre da causa apresentada, né, para o setor, para a chefia, mas de desmotivação aí em relação ao trabalho. Ok? Então, a taxa de absenteísmo ela tem aí um resultado como ideal zero, né? Mas a UAM pode aí planejar e ter como meta um valor aí mais razoável, né? De repente aí dentro de uma média observada, de uma situação de normalidade, do tolerável durante aí um certo período, um ano, e aí conforme os anos de experiência, a própria UAM pode ir alterando esses valores aí para que seja praticado algo realista, né? Um outro índice que a gente avalia em UAM é a rotatividade de pessoal, né? É um indicador, então, utilizado para expressar a relação percentual entre o número de demissões em um período qualquer, que a gente vai chamar aí de período D, né? E o número médio de empregados que compõem o quadro de pessoal também no período considerado, como foi também na equação aí da taxa de absenteísmo. Então, o RP, ou a rotatividade pessoal, né, será esse D, que é o número de demissões, correto? Em determinado período avaliado, né, dividido pelo número médio de colaboradores, vezes 100 também dado em percentual. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui é uma UAM, com 10 colaboradores, e num período aí de 6 meses, registrou-se 2 desligamentos, né? Então, a gente vai ter a RP. O D, né, que é o desligamento, a demissão, 2 dividido pelo número de colaboradores, que o nosso exemplo é 10, igual a 20%, né? Bom, aqui não tem um resultado ideal, porque a literatura traz que também não é interessante para o desenvolvimento da empresa uma rotatividade zero, né? Porque considera-se que a admissão de novas pessoas, né, de novos perfis, isso pode melhorar a qualidade da empresa, né? Então, da mesma forma, né, e até de uma forma assim, até mais empírica, também pode-se
determinar uma meta para esse resultado. Ocorre que esse resultado de RP muito elevado, né, a gente vai incorrer aí em custos, né? Quais seriam esses custos? Com a demissão, né? Com as indenizações, correto? Com o custo de seleção, recrutamento e capacitação. Então, isso aí a UAN também tem que determinar para que esse RP não seja zero, mas também não muito elevado, para que não incorra nesses custos, né? Além de um custo de difícil mensuração, que é o retrabalho, né? O tempo perdido com capacitação, com o padrão que se alcança, né, com determinado funcionário e você ter que reconstruir isso com um novo funcionário. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento de recursos humanos para o hospital, né? Que nada mais é que o nosso indicador de pessoal fixo, correto? Da mesma forma que nós calculamos, conforme a nossa tabelinha, ok? Em relação aos números de refeições que estão aí considerados na tabela, o número de minutos, né, ou o valor minutos necessários para a produção desse número de refeições. A gente viu da mesma maneira como se faz a interpolação dos dados quando a gente está diante aí de números que estão no intervalo, né, dessas diferentes classes, ok? A gente já viu isso, né, anteriormente. Então, a única diferença é que para o hospital, devido à complexidade do serviço, considera-se para, tá, qualquer valor de refeição 15 minutos. Então, sendo assim, a gente não precisa se preocupar em relação agora à interpolação de dados como para o ano destinada à população sadia, né? Porque qualquer valor de refeição nós vamos considerar 15 minutos dada a complexidade, né, a especificidade do serviço hospitalar. Então, o restante é a mesma coisa, né? Número de refeições dia vezes 15 minutos, então padrão para qualquer valor de refeição produzida, jornada média de trabalho, sempre em minutos, não esquecer disso aí, ok, pessoal? Bom, da mesma forma, a gente deve considerar o acréscimo ao IPF, quando necessário, substitutos de folga, como a gente viu agora há pouco, né? Como calcular os feriados e também os substitutos de férias. Para os hospitais ainda nós temos mais duas formas de calcular ou de dimensionar o recurso humano, tá? A gente pode também fazer em relação ao número de leitos. Como que seria isso, né? Seria para a UAN, veja bem, a gente vai tomar parâmetros do hospital, né, do EAS como um todo, em relação à nossa UAN. Então, preste atenção como é que ficaria isso aí. Seria um funcionário, né, para a UAN, isso aqui é o funcionário para a UAN, né, a cada, vamos ver aqui, para cada 8 leitos do hospital, né? Aqui, esses 8 leitos, esse valor que vai impactar no número de funcionários da UAN, já estão inclusos aqui substitutos de folga e férias. Então a gente não precisa calcular, né, esses ISD aqui. Né? Esses 8 leitos já considera então uma margem de segurança, vamos dizer assim, para essa mão de obra. Mas a literatura traz ainda que nós devemos considerar, né, isso é segundo o que reflete os resultados da pesquisa específicas de UANs
de EAS, de hospitais, né, acrescentar esse valor, né, 20%, né, mais 20% desse resultado para as ausências imprevistas, certo? Bom, então, o que a gente deve fazer? A regra de 3 aqui nesse caso, né? Um funcionário para o ano para cada 8 leitos no hospital, acrescidos de 20% para considerar ausências imprevistas. Nós temos uma terceira situação, vamos colocar aqui, que é fazer a relação aí do quadro de pessoal, né, do hospital como um todo para com o pessoal da UAM, né? Então, o que seria isso, né? Para a UAM, considerando o número total de funcionários do hospital, eu então necessito de 8% desse total de funcionários do hospital para a minha UAM, ok? Então, bem tranquilo também, é uma forma, outra forma de calcular, né? E aí a gente pode até calcular de várias maneiras, né? Das 3 maneiras e comparar. Então, no exemplo aqui, vamos imaginar um determinado hospital com um número total de funcionários de 130, ok? Então, 130 é o total, é o 100%, 8% que será o valor destinado para a UAM, um total de 10,4 ou 10 colaboradores que deverá então ter a minha UAM, se eu tomar por base o número total de funcionários, em que 8% desse total é o necessário para o UAM. Nós temos então para os hospitais, para os EAS, né, os cálculos também, uma outra forma de calcular os substitutos de folga, né? Então, nós também temos uma regrinha aí, uma regrinha de 3, né? Para cada 6 colaboradores, acrescentar aí um colaborador para folga semanal. Um exemplo para a gente poder praticar, uma UAM, por exemplo, com 10 colaboradores, eu vou necessitar de quantos substitutos de folga? Vamos lá. Eu preciso, então, para cada 6, eu preciso de um colaborador substituto. Se eu tenho 10, X. O meu X vai ser 1,66. Então, se nós formos avaliar, pessoal, pela regra do arredondamento matemático, isso aqui seria considerado aí 2, né? Mas, vejam, cuidado na hora de concluir, né, esses resultados, uma vez que a gente já conversou que essa mão de obra é o segundo maior custo dentro de uma UAM, geralmente dentro de qualquer empresa, tá? Então, avaliar muito bem esse arredondamento aqui, visto que você pode ficar com uma mão de obra aí ociosa, além de te elevar muito o custo. Então, a gente faz o arredondamento aí para um colaborador. Agora está 1,88, 1,9 e a gente estuda aí a possibilidade de arredondar para 2. Ok, pessoal? Substituto de férias, exemplo então, o que é comum, óbvio, né? Férias de 30 dias para a maioria dos trabalhadores, seletistas, então, essa é a regra, né? Então, nós teríamos o seguinte, né? Vamos colocar aí um exemplo em que eu tenho um estabelecimento de assistência à saúde, né? A gente pode chamar aí também os hospitais, com 11 funcionários, certo? 11 colaboradores. Então, vezes 30, né, é o número de dias que eu tenho de férias, né? Isso a gente considerando se cada funcionário for gozar desse período de férias em períodos diferentes, né? Que é o que ocorre aí nos hospitais. Né? Não existe aí a possibilidade de fazer férias coletivas em hospital. Então, a gente faz o seguinte, o número médio de dias trabalhados no ano, né? Subtraindo feriados e férias, como a gente fez aí o cálculo para
os substitutos de férias em um ano para a população sadia, né? Vamos voltar rapidamente aqui para vocês lembrarem, né? A gente fez esse cálculo aqui, lembra? Então a gente tem que considerar aí o ano que está sendo avaliado, né? Esse período aí que de dias aí que são feriados ou férias, né? Então, no nosso exemplo, tirando aí o total do ano, 365, vamos dizer que entre feriados e férias só restou então 325 dias, né? Então o cálculo vai ser o dia total, essa equação aqui de férias. Então nós vimos aí, se nós temos 11 colaboradores, né? As férias regulamentares são de 30 dias, né? Então nós teríamos então 330 dias no total de férias no ano, né? Pelo número médio aí de dias de trabalho no ano, né? Número médio aí de dias, ok? Vamos ver se sai bacana isso aqui. Então é muito simples, né? É só a gente pegar, de fato, o número de dias de férias para cada colaborador. Então, 11 colaboradores vezes 30, 330, dividido por 325, né? Que é, de fato, o número médio trabalhado, né? Uma vez que a gente já desconsidera nesse cálculo feriados e férias. Então, nós teremos, por conta aí também dessa equação, um resultado aí de um colaborador, ok? Bom, então, nós vamos pegar esse resultado e dimensionamento do RH, né, para o ano de EAS. Essa fórmula final aqui, certo? A gente já viu que é um colaborador, ok? Então, a gente vai pegar o número base, certo? 10 colaboradores, vamos voltar lá no nosso exemplo, né? A gente vai acrescentar o substituto de folga mais o substituto de férias, né? Então, deu um para cada cálculo, então a gente vai ter um total de 12 colaboradores, considerando esse cálculo aí e a nossa situação hipotética de uma UAN de 10 colaboradores, ok? É claro que aqui a gente considerou 11 nesse cálculo substituto de férias, né? Que já estamos considerando as férias também desse substituto aqui. Ok, pessoal? Bom, e para finalizar, a gente ainda tem em One, que veremos mais adiante, os setores, né, o layout dessa One e como ela deve ser subdividida em diferentes setores, né, para a execução aí dos processos, dos procedimentos, ok? Então, nós vamos ver alguma coisa aí, pode ser alguma coisa diferente do que está aqui, a depender da referência que se utiliza, né? Mas mais ou menos é isso que a gente vai utilizar, tá? Da proporção aí, então, para a gente fazer a lotação desse recurso humano nos diversos setores. Então, eu estou de posse aí do meu número de funcionários, de colaboradores necessários. A gente acabou de ver aí, vamos dar o exemplo aí, né? De 12 colaboradores em uma UAN, seja ela qual for. Então, como é que eu vou fazer, né? Mais ou menos, isso aqui já nos dá uma ideia que para o setor administrativo, a gente vai precisar de 15% do meu total de RH. Então, eu vou fazer 12 vezes 15%. É o que eu tenho para o meu setor de administração. Claro que eu vou arredondar esse valor, né? São pessoas, então eu preciso trabalhar com o número inteiro. Para o setor recebimento e estocagem, eu então vou alocar 8% desse meu total de colaboradores, certo? Por aí e por assim diante, né? Pré-preparo de gêneros eu preciso de 11%,
para o preparo de gêneros, né? Ou a cozinha central geral 20% e assim por diante. Ok, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos a todos, um forte abraço e até a próxima aula.